Eu estou falando do cuidado principal da vida cristã. O que nós, cristãos, crentes em Jesus, discípulos, seguidores de Cristo, devemos priorizar na nossa vida. Qual a nossa maior preocupação e o nosso maior cuidado que nós devemos ter e qual é a nossa maior prioridade da fé? Vamos lá. O apóstolo Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isto te salvarás. Vai dizer a Timóteo lá, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o versículo 16. Paulo vai dar esse conselho a Timóteo. Mas eu acho interessante que tem vários outros conselhos, advertência, que é importante a gente também observar. Como, por exemplo, Romanos 14, 12 vai dizer: cada um de si dará conta, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em outro texto, lá em 1 Coríntios 10, 12, Paulo vai dizer: aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Outro texto que nós vamos receber uma orientação, uma advertência, é do próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer: quem vencer, lhe darei a coroa da vida. Guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados irmãos, nós temos que parar para observar o que a palavra nos adverte. Qual a responsabilidade da nossa fé cristã para que nos mantemos, tá? Aprenda uma coisa aqui. O Senhor nos convida a vir a Ele, estamos em Cristo. Quem tem que se manter nele somos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A doença, a perseguição, a morte, a dificuldade, a escassez, a perseguição, o que é que nos separa do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo se eu não quiser. Está entendendo? Eu que me separo de Cristo. Eu que apostato da fé. Eu que decido não mais me submeter ao senhorio de Cristo. Eu que ajo como louco e prudente, sem examinar a direção de Cristo e me apostato dele, me desvio dele. Você está entendendo isso? Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, para Timóteo ser cuidadoso, para que Timóteo tenha muito cuidado e priorize a vida dele na doutrina. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Interessante é que Paulo vai dizer, advertir a Timóteo, que se ele tiver o cuidado na doutrina, é isso que ele tem que fazer, é isso que ele tem que priorizar para continuar e estar verdadeiramente no caminho da salvação. Está entendendo isso? Mas eu pergunto novamente a você que está assistindo agora comigo ao vivo, depois de gravado esse vídeo, a pergunta para mim, não é só para você, né? Eu falo no geral, para mim e para você. O que é que nós temos priorizado na nossa vida de fé em Deus? Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa preocupação? Aonde nós estamos devotando e gastando o nosso tempo? O que é que nós estamos buscando, priorizando nessa vida de fé em Deus que nós estamos tendo? Será que a gente está mais preocupado com a nossa aparência para o mundo ver a minha formalidade religiosa? Será que nós estamos mais preocupados em viver a formalidade religiosa, em viver os sacrifícios e as devoções religiosas? Será que a nossa maior preocupação é marcar a presença de culto, não faltar um culto? Será que a nossa preocupação é participar dos cultos de louvor, de adoração? Será que a nossa preocupação é participar, é cumprir a obrigação da igreja, do trabalho da religião, da instituição? Será que a nossa preocupação é com que o pastor veja que a gente está presente na igreja?
Qual é a nossa prioridade de vida com Deus? Qual é a sua? Qual é a minha? Qual é a nossa prioridade de vida com Deus? Será que eu estou preocupado e estou mais dando atenção na minha vida religiosa, nos usos e costumes, na obrigação dos trabalhos, da presença, nos locais, de estar nas atividades? Será que é isso que a palavra nos ensina, a priorizar uma vida de fé em Deus e com Deus? Será que é dentro desse princípio, dessa prioridade? Então, meus amados, eu quero convidar vocês a isso. Eu quero convidar vocês para olhar para a palavra. Eu não estou chamando ninguém para olhar para a doutrina que eu levo. Eu não estou convidando ninguém para ser meu discípulo, seguidor. Eu não estou convidando ninguém para abrir igreja. Eu não estou aqui para disputar pregação com ninguém. Eu não estou aqui para dizer para você que eu sei mais do que você sabe menos, que o que eu prego é a verdade. Não. A minha preocupação, o meu objetivo é fazer você olhar para a palavra. Porque muitos não têm olhado para a palavra. Muitos têm sido guiados no seu sentido. Muitos têm sido guiados no sentido da religião. Muitos têm sido guiados no sentido dos homens. E olha o que Paulo vai dizer sobre isso, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18. Que muitos estão separados da vida com Deus pelo seu sentido. Cuidado! Tem muita gente que acha que está em comunhão com Deus no sentido que ele entende, na direção que ele está sendo formado. Está se apartando da vida com Deus. Meus amados irmãos, aprendam e conheçam essa verdade que já era para muitos ter conhecido. Muitos não têm conhecido porque estão sendo privados da verdade. Muitos não estão sendo informados porque não estão sendo instruídos com a verdade. Estão sendo conduzidos num sentido contrário à verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, meus amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos que querem viver uma vida de fé em Cristo. Não tem vida com Deus fora da palavra. Não tem vida com Deus dentro de nenhum local. Não tem adoração para Deus vivendo o ritual, a formalidade dentro dos grupos no emocionalismo, com cânticos, com gritos, com emoção. Não tem comunhão com Deus dentro de nenhum trabalho religioso. Não tem obra de Deus dentro de nenhuma instituição religiosa. Não tem salvação por meio de nenhum lugar, nenhum sacrifício religioso, nenhuma obrigação, nenhuma prática. Todo o princípio da vida com Deus, para que tenhamos dele a bênção, a graça, tem que ser por aqui, estando aqui, guiado aqui, com a mente no entendimento aqui. Você está aprendendo isso? Você está aprendendo isso? Vida com Deus é questão de entendimento. Não é questão de uma formalidade religiosa, de uma devoção, prática, consagração, de vida em religião. Vida com Deus é com um entendimento transformado. E isso só pode acontecer pela verdade do Evangelho, que é a luz de Deus que ilumina o entendimento, pelo qual o diabo entenebrece, escurece, priva as pessoas da verdade. Mas é a verdade do Evangelho. Não é a verdade de fulano, ciclano ou beltrano. Não é a verdade da religião A, B ou C. É a verdade que o Evangelho nos informa, porque o Evangelho é uma informação e não uma religião. Vou repetir de novo para você aprender. O Evangelho de Cristo é uma informação e não uma religião. O Evangelho de Cristo é uma informação que leva o esclarecimento na mente do homem perdido que está cego, dando a ele o conhecimento da vida com Deus, do caminho para Deus,
da porta para Deus, da salvação de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. O Evangelho nos ensina essa direção. E eu digo a você com toda certeza, não é pela igreja A, B ou C. Não é pela prática, nem a obra, nem o sacrifício religioso. Não é pelo mérito, nem a caridade de ninguém. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho é a informação de Deus que nos leva até o conhecimento desse meio, por onde alcançamos a vida com Deus, a graça de Deus, a promessa de Deus, e o Evangelho não leva ninguém a nenhum outro lugar. O Evangelho nos conduz a Cristo. Está entendendo isso? O Evangelho nos conduz a Cristo para, com a fé nele, crendo nele, convertido a ele, estejamos na graça de Deus, no amor de Deus, na obra de Deus, sendo casa de Deus, servindo a Deus com a nossa vida na obediência à palavra, garantindo a nossa vida com Deus, firmado nele para o dia da redenção, através de Jesus, pelo qual somos selados pelo Espírito Santo, que nos garante propriedade de Deus, membro do corpo de Cristo, igreja. Tem muita gente que não tem esse entendimento, porque não está tendo essa instrução. Tem muita gente que está priorizando outra coisa, uma vida de fé em Deus por outro caminho, dentro de sacrifícios e obrigação religiosa. Mas eu quero repetir novamente o que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto te salvarás. Tem muita gente pensando que vai ser salvo, que é de Deus, que está em Deus, porque é de uma religião, de uma igreja, porque pratica as obras e as obrigações que a religião ordena, porque é devoto e praticante, consagrando sua vida aos trabalhos e às atividades das igrejas. Tem muita gente que pensa que é de Deus, que está salvo, porque está vivendo e praticando e cumprindo os rituais das igrejas, guardando o sábado, sendo batizado, praticando obras, vivendo dentro de determinado local, aonde eles são ensinados. Que eles só são salvos se cumprir e guardar tudo isso. Tem muita gente preso. Aqui, ó, a maior prisão é a da mente, onde o diabo prende a humanidade, cegando o entendimento, privando elas da verdade do Evangelho de Cristo, que é o único meio para o homem ser iluminado, esclarecido, conhecer a verdade por onde ele é liberto. Você está entendendo isso? É pela verdade do Evangelho, gente. Tem alguns comentários aqui, eu vou ler já já. Mas deixa eu levar essa orientação e eu vou querer compartilhar com vocês, interagir com vocês, eu vou. Mas em nome de Jesus, o povo está mudando os valores. O povo está vivendo uma vida de devoção, não é a palavra, não é a doutrina, não é a Cristo. O povo está se entregando, sendo discípulo de igreja, de instituição, de religião, de homens. O povo está devotando, consagrando, entregando sua vida. Não é a Jesus. É um sistema religioso onde eles têm que se adequar, sendo propriedade, vivendo submisso como propriedade daquele sistema, onde eles entendem que ali é a vida com Deus, onde eles centralizam tudo dentro daquele local, sob a autoridade do sistema imperado pelo homem. Tem muita gente que está com seu entendimento entenebrecido, estão privados da verdade do Evangelho, caminhando para um caminho que leva-os a distante de Deus, pensando que estão pertos. Estão mortos, pensando que estão vivos. Oferecem uma adoração a Deus que é vã, uma adoração vã, sacrifícios vã, devoções e consagrações de obrigações à igreja vã. Por quê? Por quê? Porque não estão no princípio da palavra, não estão na doutrina de Cristo, não estão sendo conduzidos no sentido da doutrina,
estão sendo conduzidos no sentido do sistema determinado pelo homem, onde o homem tem colocado normas, regras, obrigações, onde o homem tem dominado sobre o povo com arrogância, prepotência, autoridade, cobrando do povo submissão, obrigações, estabelecendo para o povo é isso, é isso, é isso. E o povo não está despertando. O povo está perdido com o nome de que estão em Deus achado. O povo está morto com o nome de que estão vivos. E com isso eles centralizam a vida com Deus, tornam exclusivo aquele que está em Deus se estiver dentro da instituição, sob a autoridade e o domínio do sistema. É isso ou não é que o povo tem vivido? Eu não estou aqui para defender instituição religiosa, nem ninguém. Eu estou aqui em defesa da verdade do Evangelho. Eu estou aqui pregando, combatendo o bom combate da fé, contra todos os conceitos, doutrina, princípios, ideias que deturpam, que desfaz, que manipulam a verdade do Evangelho, falsificando, tirando do povo o entendimento. O povo está aí, sendo discípulo dos seus pastores, de suas igrejas, de suas religiões, de seus líderes, de seus padres e papas, de seus teólogos, de seus profetas, de seus gurus, seus mestres, seus guias espirituais, que o povo tem colocado sua vida para uma vida de fé em Deus através da direção do homem dentro de igreja. Mas eu pergunto, Jesus ensinou isso? Jesus mandou a gente seguir algum líder religioso? Jesus ele ensinou os seus discípulos a estar exclusivo dentro de algum local, instituição, igreja? Jesus mandou viver uma vida de adoração, de servir, de buscar a Deus dentro de algum local, sob a autoridade de um sistema religioso determinado pelo homem? Jesus não ensinou isso aos seus discípulos. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu acho interessante. Eu me alimento da palavra, eu me fortaleço da palavra, eu me edifico com a palavra, eu tenho a minha vida com Deus, não é dentro de igreja, é na palavra, pela palavra, conhecendo e vivendo ela no meu entendimento, guardando e praticando. Está entendendo como é a vida com Deus? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, olha o versículo 14 e o 15. Eu quero que você pare para meditar na palavra. O meu objetivo é trazer sua visão para a palavra, para que sua mente seja iluminada. Eu não estou aqui defendendo nenhum ministério. Eu não estou aqui revoltado com nenhuma igreja. Eu não estou aqui com confronto com nenhum pastor. Eu estou aqui para levar a verdade diante da mentira que muitos estão sendo formados dentro de igrejas, religiões, grupos, por muitos líderes, pastores, anciões, padre, papa, seja lá qual for esse líder. Eu estou aqui para levar a luz de Deus como mensageiro, pregador do evangelho da verdade de Deus, o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação não é uma igreja, não é uma obra religiosa. O poder de Deus para a salvação não é guardar sábado, nem ser batizado, nem estar dentro de uma igreja. O poder de Deus para a salvação é a mensagem do Evangelho que nos leva a Cristo. Paulo vai dizer isso. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, meu irmão, você tem que conhecer a verdade. Os dois lados. Não é só o que te agrada, não. Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. O Evangelho não é um meio de salvação, não é uma religião para quem está dentro de uma igreja evangélica ser salvo. O Evangelho não é um meio de salvação para quem estiver dentro de uma religião para ser salvo. O Evangelho é uma informação. E só é salvo quem crer e se conduzir por essa informação que o Evangelho nos informa, mostrando o caminho para essa salvação. Agora, vem cá.
qual é a informação que tu estás sendo conduzido para encontrar salvação? É a informação da igreja? É a informação do pastor? É a informação da religião? É a informação do sistema religioso? Cuidado, cuidado. Se não for pela informação do evangelho, olha o que Paulo vai dizer aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 14 e o 15. Por favor, meu irmão, medita na palavra. Busca entender o que isso está nos ensinando. Busca entender o que foi aqui orientado a Timóteo. Busca entender o que Deus nos ensina aqui para a nossa edificação. Para que a gente não venha a ser levado pelo engano, apartando-se do Senhor. Porque como é que eu posso ser desviado de Deus quando eu me deixo levar pelo engano e não me mantenho na verdade? Cuidado, cuidado. Paulo vai dizer a Timóteo assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que, desde de pequeno, fosse instruído, ensinado, aonde tu tens aprendido. Versículo 15, Paulo vai dizer: desde de menino tu sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Vem cá, você leu, mas não entendeu. É o que acontece com muita gente. Se você ler e não entender, a palavra não tem efeito na tua vida. A palavra não vai fazer a mudança que ela tem que fazer. Você tem que entender. Por isso que Deus levantou homens a quem ele vocaciona para explicar a palavra. Não é para criar um cenário na palavra. Não é para manipular a palavra. Não é para falsificar a palavra. Não é para criar movimentos usando a palavra. É para explicar o que a palavra nos ensina. Deus levanta homens, vocaciona com essa finalidade. O ministério para a igreja, o corpo de Cristo, é o próprio Deus que levanta, não é pastor, não é igreja, não é unção com óleo, não é ninguém que levanta, não é ninguém que diz eu quero e você. Não. Muitos estão vivendo isso no engano. Mas pastor, evangelista, profetas, apóstolos, doutores, esses homens que são não maiorais, esses homens não é chamado para ser o soberano na igreja. São homens que recebem vocação para entre a igreja, não sobre a igreja. Não é para ser o maior e mais cheio de Deus. É entre os irmãos. Ele está levando o dom que ele recebeu para edificar, exortando os irmãos com o dom, a vocação. Ser pastor não é ninguém ter um título de mais soberano do que outro. Ser pastor é uma vocação que Deus dá a quem ele chama, como ele quer. Não é para quem quer ser pastor. Todo mundo aí é pastor, todo mundo aí é isso e aquilo outro. Todo mundo aí é consagrado um pelo outro. Isso aí é no reino dos homens, tem valor nenhum para Deus. Não tem autoridade espiritual. Não tem autoridade no reino de Deus. Não é reconhecido no reino de Deus. Porque no reino de Deus só é reconhecido aqueles que Deus chama e que estão selados por ele, vocacionados. Amém? Mas eu quero entrar aqui. Vamos entender a palavra, porque se você não entender a palavra, não vai servir de nada. Não adianta ler. Eita, que passagem bonita, me emocionei. A palavra de Deus não é para isso não, tá? A palavra de Deus ela é boa para corrigir, instruir, exortar, repreender, ademoestar, ensinar em justiça o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente instruído pela palavra. A palavra é para isso. Não é para criar esses movimentos aí que o povo está vivendo dentro das igrejas, não. Amém? E Paulo vai dizer aqui, desde pequeno tu conheces as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação que é pela fé que há em Jesus Cristo. Eu, como pregador, tenho obrigação de explicar. E eu tenho que saber manejar bem a palavra. Eu tenho que ter habilidade com a palavra, porque Deus não chama ninguém para pastor. Se não tem habilidade com a palavra, já se viu. O cara diz que é pastor, não tem habilidade com a palavra, não conhece a palavra, não sabe dar uma doutrina, não sabe instruir, corrigir, não sabe fazer um combate da fé em relação de questão doutrinária. O cara diz que é pastor só para criar movimento de igreja, só para estar criando culto de poder,
para estar criando o culto da marcha, para estar criando o culto da vitória. Você não é pastor coisa nenhuma. Você é pastor da sua igreja, mas do reino de Deus não. Porque quando Deus vocaciona alguém para pastor, eu não preciso dizer que eu sou vocacionado. Todo mundo vê a vocação quando eu uso a palavra. A gente vê o dom de quem tem o dom. Quem tem o dom, quem tem a vocação, não precisa dizer que é. Isso é notório. Agora, tem muita gente dizendo aí que é, mas cadê? Não tem intimidade nenhuma com a palavra. Não sabe formar uma doutrina em defesa da fé. Não sabe formar uma doutrina para refutar o engano. Não sabe usar a palavra, trabalhando a palavra. Só trabalha movimento espiritual, porque é o poder, é visão, Deus me mandou, Deus revelou, Deus está dizendo. Rapaz, esses são enganadores. Esses caras que ficam com essas visões, porque Deus está mandando, Deus está revelando. Aquele que Deus levanta verdadeiramente, ele capacita, vocaciona para dar sabedoria, para levar a instrução da palavra. Porque é isso aqui que edifica você. É a palavra de Deus que edifica a nossa vida cristã. E nós temos que ser alimentados com a doutrina da palavra. Agora, como é que eu estou numa congregação, tem uma pessoa lá que diz que é pastor, pode ser até vocacionado, mas abriu a mão do compromisso do reino de Deus e foi trabalhar em causa de ganho pela sua ganância, cobiça e avareza. E tem muitos que dizem que é pastor que não tem chamado nenhum. Está lá dentro da igreja, criando o quê? O que é que o povo está sendo instruído? No que é que o povo está sendo informado? Ele lê o texto e interpreta todo errado. Vai passar uma doutrina herética. Ele lê o texto e não entende o que está lendo. Vai criar uma invenção ali. Ele lê o texto e cria uma visão. Está entendendo? Tem muita gente aí perdida, sendo guiada por cegos. Amém? Nós que somos pregadores, pelo qual fomos chamados para a obra da palavra, o ministério da palavra, temos obrigação e compromisso com a palavra para ensinar o povo a palavra, amém? Então, quando Paulo vai dizer, Timóteo, tu desde pequeno conhece as sagradas letras. Paulo está falando das escrituras, que Timóteo era instruído e ensinado pela sua mãe e a sua avó. O pai de Timóteo não era judeu, era grego. Mas a mãe e a avó de Timóteo eram judeias. E elas ensinavam as escrituras. Porque todo judeu tinha a obrigação, o compromisso dado por Deus de ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Era uma obrigação, os judeus tinham esse compromisso de ensinar as escrituras para os seus filhos, para ele conhecer a Deus, para ele conhecer os princípios de Deus, para ele conhecer os mandamentos de Deus, para ele conhecer a direção de Deus, para ele viver. Hoje, meu irmão, o povo dentro das igrejas não está aprendendo de Deus. Imaginem os filhos deles, de muitos, não estou generalizando. Então Paulo vai dizer a Timóteo assim, Timóteo, tu conheces as sagradas letras, que dá o conhecimento para a tua salvação. Escuta o que Paulo está dizendo, Timóteo. É pelas escrituras que nós temos o conhecimento da salvação. E essa salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. Essa salvação não é por guardar sábado. Essa salvação não é por estar dentro de igreja nenhuma. Essa salvação não é ser crente de religião A, B ou C. Não é praticar, não é ser bonzinho, não é fazer caridade, não é fazer boas obras. Essa salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo. Dá uma lidinha aqui. Paulo está falando isso aqui. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, versículo 15. Desde pequeno tu conheces as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Olha, só por aqui você pode ter o conhecimento, a sabedoria, a ciência da salvação por onde você encontrar. E Paulo vai dizer, e essa salvação que você vai ter o conhecimento dela pelas escrituras, é pela fé. E essa fé é em Jesus Cristo. Está aqui escrito, irmão. Você está entendendo? Tem muita gente deturpando essa verdade do Evangelho, estabelecendo mérito para a salvação dentro de outros segmentos. Tem doutrina aí que diz, não, você é salvo porque você é escolhido, é o bonitinho de Deus.
Você é salvo porque você foi escolhido antes da fundação do mundo, de antemão. Não adianta fazer mais nada. Deus já escolheu você e você é salvo e não perde salvação. Olha aonde colocam o mérito da salvação. Tem gente que diz assim, não, você só é salvo se guardar o sábado. Teve um pastor aí que pregou dizendo, se você não der o dízimo, não é salvo. Tem muitos pastores dizendo aí, só é salvo quem está dentro de igreja. É o sinal de que é salvo. O sinal de quem é salvo não é estar dentro de igreja. O sinal de quem é salvo não é ser devoto de igreja. O sinal de quem é salvo é quem tem o entendimento da verdade do Evangelho e está no Evangelho, em Cristo e a palavra de Cristo em nós. A palavra ensina isso. Agora os pastores, os líderes, os religiosos ensinam que você só é salvo se estiver dentro exclusivamente daquele ambiente, obrigado a guardar, ser devoto, praticante, cumprir obrigação, guardar normas, viver o fardo pesado que eles colocam na religião sobre o povo, onde o povo vive pensando que salvação da vida deles está ali dentro. E eles são devotos e praticantes, não é a Cristo pela palavra, é a religião pelas obrigações. Está entendendo? Então, gente, cuida de ti e da doutrina. Vá buscar conhecer a doutrina de Cristo. O que é a doutrina? É a instrução de Cristo. É a orientação que Cristo dá para o homem chegar a Ele para ser salvo e andar com Ele para estar nessa salvação. Você quer saber como você pode ter uma vida com Deus? Você quer saber como adorar a Deus? Você quer saber como estar firme com Deus? Aprenda de Cristo. Jesus vai dizer assim em Mateus 7:23. O homem prudente que edifica a sua casa na rocha é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Você só pode estar com a sua vida edificada em Deus se for prudente, examinando a palavra de Cristo, guardando a doutrina de Cristo. Você pode estar guardando a doutrina de qualquer pastor, de qualquer igreja, de qualquer religião. Você pode estar vivendo todo o sacrifício religioso. Você pode estar vivendo todos os usos e costumes. Você pode estar andando como bonitinho, bonzinho, santo demais. Isso não leva você à salvação. Vida com Deus é só por um meio, não há dois. Atos 4:12. E nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus. Nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo é o único meio, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é através de igreja, não é através de obra de igreja, não é através de devoção de igreja, não é através de sacrifício de igreja, é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. E você precisa aprender e conhecer dEle. Jesus não mandou você ir a nenhum local, Ele disse, vinde a mim. Jesus não mandou você crer em nenhuma obra de igreja, Ele disse, creiam em mim. Jesus não mandou você ser discípulo de nenhum homem ou religião. Jesus disse, sejam meus discípulos, se guardarem a minha palavra, aí vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Jesus não mandou aprender de fulano, ciclano ou beltrano. Jesus disse, aprendam de mim, dele. Então cuidado, meus irmãos. O que você tem priorizado na sua vida como prudente para viver com Deus? Você está mais preocupado em cumprir a sua devoção religiosa, suas obrigações de igreja, as ordenanças e os trabalhos de igreja. Você está mais preocupado com a sua presença nos cultos na igreja, com a sua vida de devoção na igreja. Você está mais preocupado em adorar a Deus nos cultos de igreja. Você está mais preocupado em ser submisso ao que os pastores da igreja estão mandando e determinando? Cuidado. Você pode estar edificando sua casa na areia, tá bom? E não vai resistir, vai cair. Não vai prevalecer. Só vai ficar firme e prevalecer quem estiver edificando sua casa com a sua vida, com a sua devoção, com o seu entendimento, com a sua submissão a Cristo, pela palavra de Cristo. Não é a igreja pela obra de igreja. Cuidado. Cuida de ti e da doutrina, irmão.
Fazendo isso é o que Paulo vai dizer. É isso que vai te manter no caminho da salvação. É a doutrina, você cuidando para que a sua vida esteja guiada por ela, andando com Deus no sentido dela. Senão, estás apartado de Cristo e não sabe. Paulo vai dizer aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Irmãos, examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. Tem muita gente aí, que está reprovada há muito tempo, adorando a Deus em vão, nos lugares com o nome de que vive, estando morto, pensando que é o poder que Deus está presente, e Deus está bem longe. Amém? Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Irmã Josiane, é a minha irmã abençoada lá de Cumaru, de Ameixa. Irmã Josiane lá de Ameixa, é a missionária lá do ministério do pastor George. Deus abençoe, minha irmã. Estamos sempre juntos aí na fé, amém? Caminhando aí, sempre na mesma esperança da vida com Deus. Irmã missionária Josiane lá de Ameixa, a paz do Senhor para todos os irmãos aí, do ministério aí, da igreja Batista Renovada de Ameixa, do pastor George Luiz, George Luiz aí de Ameixa. A paz do Senhor para todos os irmãos aí desse ministério que estão aí servindo ao Senhor Jesus na obra do reino de Deus. Meu irmão também é Adinaldo Nogueira, sempre comigo, comunicando, interagindo, participando. Verdade, meu irmão. Um exemplo é o que a mulher samaritana pregou, perguntou, né? Está escrito, meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. É verdade, irmão Adinaldo Nogueira. Tem muitos que já foi destruído, apartado de Deus, e pensam que estão em Deus ainda, porque o diabo tem cegado. Por quê? Porque não tem entendimento de Deus. O povo está perdido e cada dia mais indo para a perdição, porque estão sem o entendimento de Deus. E o próprio Deus é quem disse isso lá em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram o conhecimento. Por isso que Deus ele quer de nós. É muito importante a gente entender isso, gente. Meus irmãos, é muito importante entender isso. O que Deus quer de nós não é uma vida dentro de obrigação de sacrifício e devoção religiosa. Não é uma vida cumprindo ordenança, mando, obrigação de igreja. Não é uma vida sendo, manipulado a estar carregando um fardo pesado de obrigações dentro de igreja. O que Deus quer de nós, irmãos, não é que estejamos de manhã, de tarde e de noite dentro de igreja. Não é que vamos subir monte, vamos para templo orar. Deus não está preocupado que você esteja passando 10, 20 horas num culto de consagração, num culto de oração. Não, isso não serve de nada. Tudo isso é sacrifício de tolo, se você não tiver o conhecimento e o entendimento de Deus. Tudo isso é sacrifício de tolo, irmão. Não adianta, Deus não está pedindo sacrifício de ninguém. O que Deus quer do seu povo, cristão, igreja de Cristo, o que Deus quer de nós é que sejamos prudentes, estejamos acautelai-vos com os falsos profetas e falsos mestres. Tenham cuidado, sejam precavidos. O que Deus quer de nós é que cuidemos de nós e da doutrina. O que Deus quer de nós é que estejamos atentos com aqueles que estão no nosso meio ensinando. Se não traz a doutrina de Cristo, não receba, se aparta deles. É isso que Deus quer de nós, irmão. O que Deus quer de nós é que vivamos uma vida servindo a Deus com o nosso viver, no dia a dia, todo dia, o tempo todo, guardando e praticando e andando no sentido, na direção da palavra. O que Deus quer de nós é que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Não é uma vida religiosa centralizada, escravizada, dentro de um ambiente, sob a servidão de um sistema onde o homem impera. O que Deus quer de nós, irmãos, é que vivemos o amor um com o outro, a verdade, a sinceridade. O que Deus quer de nós não é vida religiosa de culto de igreja, é que sejamos verdadeiros, é que amamos o próximo, é que agimos com misericórdia, é que agimos com compaixão. O que Deus quer de nós é que não façamos o mal a quem nos faz mal. O que Deus quer de nós é que não mitamos uns para os outros. O que Deus quer de nós é que nós venhamos santificar a nossa vida guardando a palavra, não através de sacrifício de culto dentro de igreja. Vá aprender o que é que Jesus ele nos ensina.
Vida com Deus não é questão de usos e costumes de igreja. Vida com Deus não é questão de obra, de prática, de devoção de igreja. Vida com Deus não é questão de você estar sendo negócio, propriedade de um sistema, onde você está ali vivendo uma vida exclusiva, centralizada, como se fosse para Deus, dentro desse sistema, desse local. Isso não é vida com Deus. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é essas igrejas, não é essa vida. O reino de Deus não é isso que o povo vive dentro das religiões e das igrejas. Que dizem que é a casa de Deus, que tem que estar ali para buscar a bênção, para adorar, para encontrar Deus, para servir a Deus. Só que quem ensina isso são os homens fraudulentos, manipuladores da palavra, falsificadores da palavra. Porque em canto nenhum você vai ter a orientação de Deus, levando você a estar enfurnado, preso, como negócio do homem, dentro de um local onde você entende que a vida com Deus é centralizada naquele ambiente, naquele recinto, naquele sistema. Deus não ensina isso. Deus não ensina ninguém a estar cumprindo a obrigação religiosa como meio de alcançar a bênção dele. Deus não orienta ninguém a estar fazendo campanha de marcha, de vitória, campanha, tema, azeite da viúva. Rapaz, esses homens são comerciantes da fé. Meu irmão, quando você vê uma igreja com uma campanha, com um título lá, campanha disso, campanha daquilo, vá para essa igreja não, porque essa igreja já está mostrando que não tem, o líder dela, o pastor dessa igreja, não tem compromisso com o evangelho. Ele quer atrair a multidão fazendo comercial de cultos, comercializando a fé para atrair você. Vá para uma igreja onde tenha um homem compromissado com a palavra, para te ensinar, doutrinar, instruir no sentido da palavra, para que você cresça, seja fortalecido no conhecimento, na graça, no entendimento de Deus, esteja firme no Senhor, para não ser levado por vento de doutrina, nem apóstata da fé, seguindo doutrina de demônios, nem sendo negócio de homem dentro de igreja, nem tampouco vivendo o evangelho anátema, adorando a Deus em vão, vivendo o sacrifício de tolo. Conheça a verdade para ser liberto e andar no entendimento de Deus, com a mente esclarecida, e não cega pelo diabo, que cegou o entendimento dos incrédulos, que estão dentro das religiões, incrédulos. Resistem, negam e combatem contra o evangelho. E perseguem quem prega o verdadeiro evangelho. Está escrito, a palavra de Deus é tremendo. Então eu quero já agradecer a Deus pela vida dos irmãos que aqui entraram. Irmã Josiane e Maria, lá de Ameixas, onde eu pastoreei por mais de um ano lá, no ministério do pastor George Luiz, lá na cidade de Ameixa, no município de Cumaru, não é? Pastoreei lá um ano os irmãos, lá tive o prazer de trabalhar naquela área do Agreste, levando o evangelho, ia para os sítios, visitava os irmãos, estava fazendo a evangelização naquelas áreas remotas, dentro dos sítios, tinha um golzinho, botei meu gol para trabalhar para o reino de Deus, dentro dos sítios lá na cidade de Ameixa, lá em Cumaru, lá no Agreste, naqueles lugares áridos, difícil de chegar. Tem um lugar nessa cidade aí de Cumaru, chamado Serra do Umari. Meus irmãos, a irmã Josiane que está aqui sabe, e os irmãos lá de Ameixa que assistem esse vídeo sabem que eu estou falando a verdade. É uma cidade, irmãos, é um local, é um sítio tão deserto, tão distante da área povoada da cidade. É um sítio que é uma serra. Olha o carro para subir, ele geme. Quando eu subi lá pela primeira vez, eu pensei que meu carro ia virar. A ladeira é alta, mas a gente passou um tempo lá trabalhando a evangelização, levando a informação do evangelho, plantando a semente da palavra de Deus. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que Deus me deu, de ter conhecido aí esse campo, ter trabalhado com os irmãos aí, na cidade de Cumaru, aí nos municípios aí, nos sítios, Ameixa, Serra do Umari, Água Salgada, não é? E vários outros lugares aí que a gente fez um trabalho abençoado. Que Deus abençoe todos os irmãos aí de Cumaru, amém? Meu irmão Edinaldo Nogueira também
aí na cidade de Buquim, Sergipe, aí no sítio, no povoado de Olho de Água. Também eu creio que o irmão Edinaldo Nogueira está fazendo a obra aí, levando a informação do Evangelho, né? Transmitindo aí a luz de Deus para iluminar a mente desse povo aí nessa comunidade do sítio de Olho de Água. Meu irmão Edinaldo Nogueira tem trabalhado aí para o reino de Deus, não é? Levando aí a informação da verdade que liberta, o poder de Deus para salvar todos que estão precisando de salvação, que é o Evangelho de Cristo. Não é, meu irmão Edinaldo Nogueira? Paz do Senhor, estamos juntos aí. Então eu vou encerrar por aqui essa ministração, essa live, com mais um momento de edificação, né, meus irmãos? Onde a gente aqui foi exortado, foi advertido, instruído para o nosso crescimento de uma vida de fé em Deus, consciente, com entendimento, verdadeiramente firmada nele. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Estou aqui no meu trabalho, mais uma noite. Só vou largar agora amanhã, de 7 horas da manhã. E eu, aproveitando, o tempo está chuvoso aqui em Recife, e eu aproveitando para me aquecer, levando a palavra de Deus. Olha, é um prazer, meu irmão. Minha alma se alegra. É um fogo, é um calor, é uma temperatura, não é? Quando eu estou pregando a palavra, que eu amo fazer isso. Porque Deus me deu essa graça, esse chamado, essa vocação. E eu peço a Deus que me conceda cada dia que eu tiver a oportunidade de cumprir o chamado que Ele me deu. Levando ao conhecimento de todos a instrução, o ensino, a correção, repreendendo, corrigindo, ensinando com a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Fiquem na paz em nome de Jesus. Outra hora voltaremos. Hoje eu acho que mais não. Hoje eu não faço live ao vivo mais não. Porque tem dia que eu faço 2, 3 vezes no dia. E às vezes eu faço muita garganta. Amém? Mas que Deus abençoe. Pela graça, eu vou continuando. O Senhor disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Não importa qual o problema que tu está passando. Mas a minha graça na tua vida te faz prevalecer. Você vai prevalecer. Sabe por quê? Não é porque você está dentro de igreja, não. Você vai prevalecer. Sabe por quê? Não é porque você cumpre o ritual de culto de igreja, não. Você vai prevalecer. Sabe por quê? Porque você está na graça de Deus. Jesus Cristo. Essa graça que te faz mais que vencedor. Amém? Fiquem na paz.